Ei, turma do Fundão, chega mais, vai começar o seu podcast preferido, não vai? Então já curte, já compartilha, já começa direito esse negócio. E hoje nós temos um convidado que faz parte do negócio. Você já vai entender como é que isso funciona. Mas antes, não esquece, você precisa ajudar a gente a alavancar esse negócio aqui. Dá curtida, compartilha, conta para as pessoas. A gente está aqui fazendo uma discussão de temas interessantes de forma descontraída e você já gosta porque você está aqui. Então, compartilha com quem você acha que também pode gostar e se juntar a nós. Nós estamos aqui com um super convidado, que de novo é Marcela Guardia quem apresenta, e você já vai entender por quê também. Vai lá, Marcela. Dia de estreia, né? O primeiro representante do time dos meninos aqui no nosso verdade. É sim. Number one. E olha, gato, né? É? Gato. Já está entregando, já. Gato Esse faz vai sucesso. ser um corte que eu vou fazer falando isso. Acabou o programa. Obrigado, gente. Assina o Fundão e tamo junto. Faz sucesso no ambiente de trabalho, é muito bem quisto, né, por adultos, por crianças. É Vitor Testoni, nosso professor de teatro, formado em teatro, graduado pela USP, não é pouca coisa. Pela USP, pós-graduado, isso mesmo, pós-graduado, vou repetir, né, porque tem que ficar. Pós-graduado pela USP em Arte e Educação. E ainda que tem mais, um MBA ainda. Você tá com a memória boa, né? E tem um MBA em História da Arte, Vitor. Disso tudo, como é que você veio parar na escola? Quer dizer, você praticamente ainda não saiu da escola, Não. né? Acabou de sair? Uhum. É isso, né? E pelo Para que meus... contar por que você que está apresentando ele? Gente, eu tô apresentando ele porque ele é professor da nossa escola. Faz o publi aqui pra mim, por favor. Vem em mim aqui, ó. Isso, publi, faz um coraçãozinho aí. Isso. Ele é nosso professor de teatro, mas ele também, como você disse, ele é nosso mídia. Exato! Vitor, antes de falar do teatro, que eu já errei, não é assim mais que eu começo. É para você nos contar, um episódio que te identifique como Turma do Fundão. Acho que foi uma questão de sobrevivência ser da Turma do Fundão. Foi? Eu sempre fui da Turma do Fundão. A minha mãe chegou no ensino médio, ela falou: Vitor, não dá, você precisa estudar, você precisa passar no vestibular, tem que arrumar uma profissão séria. E eu sempre... me colocou numa escola só de ensino médio, falou: você não vai conhecer ninguém, você vai sentar na frente, vai estudar e vai passar não. Abri a porta, não conhecia ninguém, tinha 8 meninos e 20 meninas. Eu fui lá conversar com os meninos, todos queriam fazer engenharia no ITA. Eu voltei pra casa e falei: não tem como, eu vou ficar no fundão. Não, eu não tenho vocabulário pra conversar com essa galera. Não tem, desculpa te decepcionar, mas Não é ambiente pra mim. não tem, eu não sabia nem falar báscara direito, os caras já estavam no ITA. Eu falei: não tem como. Aí você falou pra sua mãe, se você quiser fazer ITA, vai você. E o Fica na meu frente. avô, o pai dela, é formado pelo ITA. Então, E ela é engenheira também, eu falei. Ela é engenheira também? Engenheira, e eu... Então tinha uma expectativa real. Meu pai também é engenheiro. Tinha uma expectativa Não, realíssima. tinha muito. Eu falei: galera, não tem como. Mas isso é uma questão, né, parte. de vida, que a gente, mãe, tem o nosso filho ideal por algum tempo. É. Aí chega na adolescência, a gente descobre que o nosso filho ideal Não, mas daí existe, idealismo né? tá, porque eu entrei na faculdade de teatro e queria que eu fosse o primeiro brasileiro a ganhar o Oscar. Eu falei: calma, me ajuda a respirar um pouco. As expectativas são atualizadas com sucesso. Melhores do ano do Faustão até vai. Viu? Vou te contar uma coisa que vai te ajudar. Wagner Moura não ganhou, agora é tua vez. Minha vez. É Minha isso. vez. Minha vez. Então conta, Vitor, do teatro para a escola, como é que foi? Eu entrei na faculdade e eu, assim, né, a gente tem muitas projeções quando a gente entra na faculdade, 1000 coisas pra fazer, e eu, logo no começo, comecei a fazer estágio. Eu gostei do ambiente escolar. Eu acho que teve um episódio da semana passada da Turma do Fundão que eu assisti, da Alê, que ela fala mesmo que a escola é um ambiente mais tranquilo para se trabalhar do que o ambiente corporativo. O ambiente corporativo tem muita competição. E eu achei o clima da escola, como os adolescentes falam, muito suave.
Mas o clima do teatro não é como o ambiente corporativo, Ah, né? não. Aí é muito porra louca, não? Como é que É muita porra louca e é muito... Não vamos dizer muito turma do é fundão. muita turma do fundão, mas é um fundão que a gente não vai entrar nesse mérito. Mas é um ambiente também muito competitivo também. Mas eu gostei ali da educação, eu vi que é uma coisa que dá certo, eu acho que... Gostei, eu falei, bom, é isso. Encaixou com você. Encaixou, aí vambora, fé em Deus e pé na tábua. E estamos aí até hoje, sem pretensões de mudar de área aí. E Mas ele falou que foi por uma questão de sobrevivência. Você, desde pequeno, achava que teu lugar era lá pra trás? Ah, não, sem sombra de dúvida. Não conseguia Não performar bem ali na frente? Nada. academicamente. Um cara comunicativo desse, entendeu? Bem-humorado. Vai ficar fazendo o que lá na Não tinha frente? como. É, chatão. Não, Lá. não tinha como. Nada contra a turma da frente, mas... Mas te colocavam na frente de vez em quando. Não, Nossa, deixa ele no fundo. fizeram essa crueldade comigo. Deixa ele pra fora da sala. Deixa. Tirava, mexia, me tiravam lá do fundo e me colocavam na primeira fileira para ver se eu Ai, dava que- jeito. Ai, Eu ai. começava a assistir aula de costas, né? Virado pra galera. O professor sabia sua nuca, né? Seu apelido era nuca, né? Você era da turma de teatro da escola? Você estudou em escola que tinha? Sempre fiz Teatro? teatro, depois de ter errado em todos os esportes. Aí minha mãe falou, ele é da arte, coloca na flauta doce. Você não tinha cognição pra fazer Não um... ia bem também. Aí, pô, Vitor, se não for no teatro, amigo, como que a gente faz? Mas sempre fui, eu acho que foi a grande sacada ali, porque eu acho que eu aprendi muito com teatro, assim, porque realmente eu não era um aluno que eu conseguia ficar sentado, ouvindo o professor falar 1h30, 2, 45 minutos, eu não conseguia. E acho que é uma coisa que eu uso muito nas minhas aulas, que eu tento fazer com que os meus alunos entendam, que o teatro, ele pode fazer com que... A educação não formal, eu digo, né? Que o teatro, ele pode, sim, fazer você aprender determinados conteúdos. Então, por exemplo, eu aprendi sobre romantismo e sobre Revolução Francesa assistindo Os Miseráveis, o espetáculo, o filme, enfim. Aprendi sobre ditadura militar assistindo o filme da Zuzu Angel, do Marighella. Então, né, as pessoas perguntam muito, mas o teatro é só pra fazer uma pecinha, só pro pai ver ele vestido lá com a fantasia, não fala nem figurino, que é uma coisa... pra ver ele vestido e tal, mas não é. Acho que o teatro, ele abre uma série de possibilidades de aprendizado aí pra criança. E acho que essa é a minha grande luta, das pessoas entenderem que não é só... Eu tinha um coordenador que ele falava, eles têm que... Porque eu dava aula de artes também, ele falava, eles têm que entender que essa área não é uma perfumaria. Não é, vamos colar um desenho na parede, tem todo um repertório atrás. Mas você comentou coisas, acho que até por uma questão dos nossos vieses, né? Você mencionou coisas que você aprendeu com a arte, no teatro especificamente, que são conteúdos formais, né? Sim. Você fez questão de mencionar a Revolução Francesa, são conteúdos formais. Que mais o teatro pode operar em termos de desenvolvimento humano que não seja um conteúdo formal? Porque eu acho que a gente também tem um pouco dessa mania de achar que vai se resolver se a gente conseguir ensinar uma Revolução Francesa. Mas eu acho que tem mais coisa aí nesse caldo, não tem não? Tem. Eu acho que a questão da memória, que eles têm que decorar texto. Sim. Questão da criatividade, que eles têm que estimular. Tem um foco, uma disciplina aí nesse jogo. Muitas pessoas acham que não tem, que o teatro é desculpa ter uma várzea, mas não é uma várzea. Muito pelo contrário. Se você não tiver esse regramento de eu preciso estudar, eu dependo do outro, não funciona, não vai. Se você faltar o ensaio, que é uma briga que eu tenho com os alunos, não pode faltar, tem que vir, que não sei o quê. Blá, blá, blá. Então, acho que a questão da memória, a questão da empatia, eu acho que, principalmente essa geração, eles são muito individualistas. Então, eles não pensam muito no outro, né? Então, eles têm que entender que você tem que ter o outro para você brilhar ou para você ir para algum lugar. Você não consegue ir para algum lugar sozinho. É um bom trabalho em equipe. É um bom trabalho em equipe, porque acho que Sim. que falta muito hoje em dia, né? As pessoas, elas querem... Não, controle inibitório, cara. Você acha Não, que não é tem, um grande, lógico. né, exercício de controle inibitório? Eu acho que tem outras coisas aí do socioemocional que são muito fortes, né? Que é a leitura do outro. A leitura do outro, a questão do contato com o personagem, de você plasmar uma outra história em Sim. você, né? E poder sentir um pouco dessas coisas. Eu fiz teatro, né? Eu sou aluna Waldorf. Ah, que delícia. Não é que a gente faz teatro. Durante um ano inteiro, o que a gente faz é uma peça de teatro, praticamente. Muita energia postada nisso, né? E eu fiz uma peça difícil. Nós ensinamos, na minha turma ensinou Gota d'Água. Nossa. E aí você ali em Gota d'Água, você tem muita coisa, porque você tem a tragédia grega, você tem a adaptação do texto, não sei se todo mundo se lembra desse texto, é um texto adaptado
do Pontes e do Chico Buarque, em cima de uma tragédia grega, né? E é uma história maravilhosa, onde a mãe acaba... Vou dar o spoiler final, porque provavelmente... Se você não conhece a história... Já foi, né? Mas a mãe acaba... Ao tentar envenenar o ex-marido e a nova esposa dele, ela acaba envenenando os próprios filhos e a si própria. É um final. Mas não, ela resolve isso. Como ela não conseguiu envenenar o ex-marido e a família que ele está construindo ali, que ele está no casamento dele, as crianças voltam com os quitutes envenenados e ela acaba resolvendo que ela vai dar para os meninos e vai comer. O que ela tinha preparado para envenenar. É uma tragédia grega, só que adaptada para um Rio de Janeiro dos anos 60, com samba, com a história do samba. É muito linda a peça. Eles fazem um link legal. Né? Eu estou contando tudo isso porque, para mim, foi um grande mergulho num universo que era muito distante. O da tragédia, primeiro dessa dor, né, incomensurável, desse lugar da perda, né, que ela tem do Jazão, que é o sambista, né, que ela perde para a filha do dono da escola de samba. Essa história é maravilhosa. A adaptação, né, da tragédia grega. E aí você vai conhecer um universo de vidas e de modelos totalmente distintos daquele que você opera. Eu acho que conhecer essas relações, conhecer essa dor a partir de um outro lugar, me ajudou muito. Depois, como eu estudava na Waldorf, a gente apoiava outras turmas no desenvolvimento das suas peças. Então, eu cheguei muito perto de Calabar, cheguei muito perto de outras peças lindas, né, adaptadas também. Às vezes tinha que adaptar a linguagem, né, porque a escola inteira assistia, né, então você tinha que fazer de um jeito que as crianças pudessem estar junto também. Então, nem sempre era tão simples, mas isso foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, para os vínculos que eu produzi com a turma. Eu acho que a gente se expõe no teatro de um lugar que é super necessário ter esse suporte. E eu recentemente vi o trabalho que você estava fazendo na Mostra Cultural, na escola, que faz algum tempo que aconteceu, e você resolveu retratar com as crianças cenas de clássicos brasileiros. De filmes brasileiros. Conta a história e como foi que eles reagiram a isso. Eles foram mergulhar no filme, debateram o filme, que tinha cena. Como é que você aproveitou essa atividade? Eu fiz esse projeto, foi da disciplina de cinema, da aula de cinema também na escola. E aí eu falei assim, bom, a gente vai fazer um curta-metragem, cada grupo vai escolher um filme brasileiro, nacional, né? E a gente vai regravar uma cena desse filme. A gente assistiu alguns trechos juntos, a gente conversou um pouco sobre esses temas, mas eu acho que, para mim, enquanto educador, o que eu queria com esse projeto era que eles criassem repertório cultural nacional, que é uma coisa que falta muito nas crianças de hoje em dia. E eu falava muito isso quando eu dava aula de arte. Eu falei, gente, o Bruno Mars, ele é fantástico, vai continuar sendo, o BTS, eles vão continuar sendo. Só que vocês têm que entender que tem uma galera aqui que produz arte. Vocês não precisam gostar. Não precisa gostar do Tim Maia, não precisa gostar do Chico. Mas comparar, exatamente, né? Porque é uma coisa que eles não têm. E eu ainda colocava um link para eles que era assim, são vocês que vão contar a história do nosso país. Sim. Então, se vocês não conhecem a nossa história vai morrer. Eu perguntava, o que vocês sabem sobre os povos originários? Claro, é um outro contexto, óbvio, mas vocês têm que saber o que acontece no nosso país. Esses movimentos do Oscar, do filme do Agente Secreto, do Ainda Estou Aqui, estamos... Ainda estou aqui. Eu acho que foi muito importante, porque eu acho que essa geração... Eles sentiram essa brasilidade? Eles sentiram, e quando eu trouxe o filme pra eles, porque eu trouxe isso esse ano, eles já conheciam a Fernanda Torres, muitos não assistiram o filme, mas eles sabiam quem era. Falar em Fernanda Torres, eu super campeão com ela. Sério? Fernanda Torres, queremos você aqui. Eu vim numa ponte aérea do Rio pra cá. Ai, que delícia! Mas ela tava tão cansada, tão abatida, tão destruidinha. Bem abatida, bem abatida. Ela tem uma agenda muito cheia e um tempo de vida muito longo, né? É pior que Agora de ser dó. Fernanda, escreve pra gente depois que você achou. Foi fofa, ela é jovem há muito tempo. Eu tenho palavras bonitas. Mas a menina, na hora de descer ali, que aí ficou aquele lugar todo
em pé. Não, imagina, um frisson, Não, né? não foi. As pessoas são muito discretas, né? Quem vai ali na frente do avião, em geral, na ponte aérea, a gente sempre encontra com artistas. Nós encontramos a Cláudia Raia, lembra? Uma lembro. Estávamos Não sou tão juntas. discreta assim, não, quando eu vou. Então, eu não dou conta, Não, aí o que entendeu? aconteceu? Ela É que eu não levantou, tava na ela estava frente. na 1A, eu estava na 2E. Então, eu quando eu entrei, eu vi que era ela, eu fiquei na minha. Na hora que levantou todo mundo para descer, a menina que estava na 1D, né, no corredor do lado de cá, ficou em pé aqui, ela ficou em pé aqui. E eu aqui para descer. Aí a menina falou assim: olha, eu não estou me aguentando Mas é de você aguenta. eu não estou me aguentando mais, eu sou muito sua fã, não sei o que lá, desde os normais, não sei o que lá. E aí ela fez uma cara de tipo assim, me acharam eu aqui, saca? Ficou meio apavoradinha assim. Aí quem tava ali, outras pessoas olharam e tal. Ela falou assim: sou muito sua fã. Aí eu comentei, eu falei: quem não é no Brasil, né? Quem não é? Não, mas agora eu fiquei com Fã dúvida. e tal. Fernanda Torres ou Fernanda Montenegro? Fernanda Da Torres. Ah, então eu exagerei. Ela não. Ah, entendi. Retificando. Entendi agora. Ah, Não, Fernanda exagerei. Não, a Torres. gente tem que Fernanda fazer a mesma Torres. idade. Uma Sim. garota. Mais ou menos a mesma idade. Deixa ela um pouquinho mais velha. Ai, Ela é um confundi pouquinho a mais mãe com a velha. Ela é um filha, pouquinho mais velha. entendi. Mas ela falou, quando a menina comentou, eu falei, todo mundo gosta. Ela falou assim, mas eu me cansei muito. Foi muito difícil. Né? A campanha toda do filme, etc. Sem parar, né? Entrevista. Ela falou, Foi e exaustivo, ela né? realmente E todo estava mundo só vê o derrubadinha. glamour, né? Ela Mas é realmente estava exaustivo. derrubadinha. Mas as pessoas deixaram ela bem quietinha, assim. Ninguém ficou enchendo muito saco. Nós Todo mundo não estava estávamos lá. E ela estava sozinha. Não, Estava acho que sozinha. ela eu aguentava não fazer. Ah, não. Não, eu não sei, sei, Fernanda eu Montenegro. sei. Mas se fosse a Fernanda Montenegro, Aí é difícil. eu já ia fazer. Aí já é difícil. Aí já é Não, não ia dar. Mas Mas é muito mais icônica, né? é. Mas aí conta como é que foi a reação deles, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o projeto foi, caramba, que forma legal de aproximá-los ao cinema nacional que carrega tanta história, Sim. né? Você pegou uma cena do Minha Mãe é uma Peça. Peguei do Minha Mãe uma Eles peça. que escolheram, Vi? Eles que escolheram. Claro que eu fui selecionando alguns trechos, porque tem... Não, eles que escolheram o filme. Os filmes foram. E aí os trechos você E ainda fez foi uma briga curadoria. isso, né? Porque eu falei, gente, vamos fazer Central do Brasil. Não, a gente quer fazer o Caramelo, que é o Caramelo do Netflix. Gente, Central do Brasil. Ah, É mas difícil, vamos mas lembrar. consegui, eu Não, aceitei. eles era uma aceitei. turma Eles são de pequenos, tutucos, né? né? A gente não tá falando de cinema de ensino médio, né? Não, eu acho que é um jeito também de você dar autonomia, né? É. Funciona você deixar que seja na afinidade deles. Porque fica mais produtivo também. Não, e eles vão se afeiçoando, Sim. né? Essa questão do afeto é muito importante. Que isso vai permitindo que eles investiguem cada vez mais, se aproximem, investiguem. Mas o que eu achei interessante é que eles já conheciam alguns personagens. Então, eles sabiam quem era o Paulo Gustavo, por exemplo, quem era a Fernanda Torres, entendeu? Então, quando eu falei, a Fernanda Torres foi a primeira, eles completaram, a primeira brasileira a ganhar o Oscar. Então, acho que o que falta também nessa geração são ídolos e heróis nacionais. Porque tem a geração que tinha o Ayrton Senna, o Pelé, e hoje em dia eles não têm. Agora tem com a Fernanda Torres, mas acho que demorou muito tempo para surgir uma mas também, referência. assim, ok, mas não é da geração deles. É. Não é uma coisa que eles afastamento, acompanham. né? Acho que a gente tem a Fernanda Torres num Sim. carinho muito grande, porque a gente viu Uhum. ela moleca, viu ela herdando essa coisa da família, né? Então a gente pôde acompanhar um pouco mais o desafio dela, ela menina, tipo, 20 e poucos anos, já fazendo coisas Sim. incríveis. Então a gente torcia muito, né? Mas eu acho que essa geração não viu algum feito grandioso nacional. Por exemplo, nunca viu uma Copa do Mundo. Eu nunca vi o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Fica quieto. Eu nunca vi. É sério. Nunca vi. Eu também não imagino que coisa. Porque a televisão tava desligada, né? Ufa. Eu já vi duas. Mas me conta uma coisa, os dois, professor e neurocientista, vocês dois que não paravam quietos na sala de aula, o que acontece quando chega no teatro vocês param? Eu posso te contar o seguinte, eu encontrei no teatro, na época que eu fazia Waldorf, eu fui fazer teatro fora da Waldorf. Eu teria seguido a carreira de atriz, foi uma das coisas que minha mãe incentivou muito. Eu só não segui porque
eu tinha uma coisa muito forte de ganhar dinheiro logo para me livrar logo de uma situação que era muito complicada para mim. Mas eu teria ficado e eu teria sido muito feliz no teatro. Teria sido muito feliz no teatro. E por isso que você acha que te aquietava? Eu acho que esse tipo de gente como a gente vai bem nesse lugar da expressão, vai bem nesse lugar da interpretação, vai bem nesse lugar da energia que você tem na arte. Eu poderia ter seguido a música, eu poderia ter seguido teatro, tranquilamente. Nada como pertencimento, né? Mas nessa hora a neurociência entra em algum cantinho? Não entra. Não eu entra. acho que não é por aí. Eu acho que assim, a gente poderia buscar uma justificativa para que esses espaços fossem espaços que acolhem o TDAH, né? Porque nós estamos falando de gente com TDAH. A turma do fundo é lotada de TDAH. É um monte de gente que não consegue agir da conformidade do que... E assim, nós estamos falando da turma do fundão que existiu há 20 anos na escola, 15 anos na escola, no meu caso, há 40 anos na escola, né? Fica quieta! Sem dados históricos. Mas é isso, né? É uma turma do fundão de um lugar onde a gente era colocado lá porque ninguém dava conta da gente, né? É a coisa do para quieto e tal. Eu fui parar na turma do fundão originalmente por causa da minha altura. Eu cresci mais rápido do que a galera... Depois eu fui ficando de um tamanho que tudo bem, mas eu cresci muito rápido com 7, 8, 9 anos de idade. Então eu fiquei alta e me jogaram no fundo porque eu fiquei alta. Mas eu me achei lá, né? Porque ninguém ficava no meu pé enchendo o saco e eu agitava ali. Mas é um TDAH, né? É um TDAH e a turma do fundão está cheia disso. E no teatro, isso se resolve. Primeiro, você está fazendo muitas coisas. Segundo, porque você está interagindo e porque você tem ali alguma coisa que gera um hiperfoco. Você não fica parado também, né? Você não fica parado e tem hiperfoco. Se você não tiver hiperfoco, você não performa. Sim. Você não consegue rolar uma fala, você não consegue dar o timing para quem está com você, encenando, quem está em cena com você. Então, você precisa estar muito focado. E o foco é a performance. Então, acaba que resolve algumas coisas que afetam muito quem tem TDAH. Mas acho que também tem a questão da extroversão, tem a questão de você querer se comunicar, tem a questão da estética. A estética é muito importante para o teatro, para o cinema, que é você ver o belo, né? Construir o belo, fazer um cenário, botar uma luz nesse cenário, você lá nesse cenário com essa luz, com esse, né? Tem tudo isso também, porque isso também vai acontecer no cinema, né? Você construir, a gente aqui, né? Quem está assistindo a gente não conhece as mazelas do nosso cenário, mas ele também ajuda as pessoas a acompanharem. Um TDAH, se está assistindo a gente, ele está olhando o negócio, olhando o filme, né? E isso ajuda, né? E para a gente também, quando está ali performando, tudo isso ajuda muito. O que não ajuda é alguém querer que a gente fique quieto, olhando para uma coisa, prestando atenção numa coisa, o tempo inteiro numa coisa, ouvindo um negócio numa coisa, entendeu? Isso não ajuda. Que é uma aula que eles fazem, né? Assim, Sim. De 1 hora de aula, eu falo 10, vai. É. Os outros 50 é eles agindo, fazendo, e aí você sai de cena, eles têm que ficar ligados, porque eles vão entrar, eles não podem perder, que não sei o quê. Então é uma aula realmente que ela tem que ser dinâmica por si só, né? Mas ao mesmo tempo tem um grande desafio ali, né? Porque eu tenho... Vocês falaram no episódio, acho que foi da Ale, que foi semana passada também. Vocês falaram sobre as salas de aulas que não são, que são heterogêneas, né? Na aula de teatro eu tenho 2 grupos que é muito nítido. Os que são muito desinibidos, muito, e os que não são nem um pouco desinibidos. Assim, é bem 880, não tem... Ao longo do tempo, eles conseguem temperar um pouco isso? Consegue, mas é um jogo que você tem que fazer. Mas é difícil porque você tem que nivelar os dois. Se deixar eles sozinhos, eles segregam. Segregam e já era. E aí não tem brilho para todo mundo, entendeu? Isso não é legal. E mesmo assim, os alunos que são muito inibidos, muitos se desinibem, mas alguns ficam ali. A gente tem uma aluna, já até conversei com você. Já tô pensando nela. Que ela entrou no final do ano, ela apareceu do nada na minha aula, ela queria assistir, ela não falou nada, apareceu, eu falei, entra, sentou ali na aula de cinema, eu falei, me ajuda aqui com a câmera e tal, entrou na aula, e é uma menina muito tímida. E chegou na hora dela aparecer em cena, porque daí eu falei assim, bom, pode participar da aula, participa do filme, tudo bem, vamos embora. Ela entrou em cena, mas
um monstro da atuação. Que eu olhei e falei, não é possível. Adoro. E ela fica ali. Quando ela sai de cena, ela se... Até comigo, que ela tem um vínculo fora da sala de aula, ela não consegue nem falar direito comigo. Ai, que Mas chega na hora de fazer, ela vai, ela domina, é tudo dela. E acaba, ela se volta na dela. É possível se expressar, né? É isso que eu acho que é interessante da coisa. Não, Como é que você fez teatro? Não fiz teatro. Eu sempre fui da dança. Ah, verdade. é. Você fez teatro? Não. E alguma expressão artística? Alguma coisa que você tenha? Sim, não Fez? fiz aula, Ah. mas eu montei, acho que a gente montou um espetáculo, Emília no País da Gramática, que deu muito certo. A escola pediu para a gente apresentar para todas as turmas, em todas as salas. A gente também apresentou em outras escolas, mas não tive aula. E adorei. Mas eu sou da turma da dança, se eu tiver que escolher. Assim, sempre rolava uma peça na escola, né? E eu tenho uma fixação, gente. Cada vez que eu podia ser freira, eu era. Elaine em Deus mudança do de hábito em breve. Meu Deus do céu! Olha! Veja bem. Há quantos anos a gente trabalha juntos? E aí você ainda consegue me surpreender. Meu Deus do céu. Gente, é assim, entendeu? Eu sei que pessoa sou uma é caixinha de essa? surpresa. mas Caraca, agora você Você trouxe queria ser assim... a freira. Normalmente. E normalmente tinha um plot twist sempre, né? Uma freira que dançava uma dança do ventre. É por aí. Mas é isso. E assim, a dança eu acho que É tem uma muito Túlio do linguagem. Fundão, É muito. né? Eu sei que. Também eu gostava de. Eu, às vezes, fazia o trio Los Angeles também. Não sabe o que é. Não, você não sabe o que é. Você tá Não, simpático. Eu tô sem mais que eu gostei da entonação que ela falou, Não, viu? mas você pode se defender. Simpático. Mas eu imagino que coisa, depois da freira descendo o ventre, eu espero O que qualquer você coisa. quiser. Imagina assim um negócio meio El Chan, tudo bem? Tá, eu tinha El beleza. Chan, ok. mas é um El Chan meio pop, meio cafona. Meio cafona, eu Muito cafona. Verdade que era muito. Gente, eu me divertia. Era. Olha, isso eu posso garantir. Tem um Los Angeles. Aonde eu podia, eu me divertia. Porque Nós vamos fazer um corte de você falar. e vai aparecer o trio Los Angeles, para quem não conhece, saber do que nós estamos falando. porque é uma referência um pouco antiga. Um gente. pouquinho, mas as pessoas vão ficar chocadas, Vamos. imaginando Porque, você olha, encenando o trio Los Angeles. Pois é. hoje o Vitor queria tirar uma foto para pôr em algum grupo. Falou, gente, que horas a gente se reúne? Eu falei, gente, adoraria tirar foto, mas não sei que horas. Aí um começou a colocar uma hora fazendo piada, outra hora fazendo piada, daí eu coloquei 5h60. E ele também não Aí sabia depois a eu diferença. falei, escuta, vocês entendem o que eu tô falando? Todo mundo, não. Falei, Até deixa agora eu não eu entendi o falar. 560 que ela falou. Referência. Outro dia numa sala de aula, nós estávamos, e aí a professora falou assim, vamos brincar de telefone sem fio. Aí a menininha, mas Telefone todo não tem telefone é fio. sem fio. Gente! Muito bom. Abafa o caso. Muito bom. Caraca, A professora sensacional. parou, olhou e falou, no seu caso Que sensacional. Mas você viu É da mesma linha. safra É da de mesma cair a safra ficha. nossa, mas essa é uma máquina de escrever. Nossa, mas esse computador tem impressora. Que tecnológico, né? Que tá bem à frente. Sensacional. As crianças são muito criativas, assim, né? Eu fico. Não, mas ela foi muito sagaz. Ela olhou mais dentro do olho da professora e falou, mas por que o telefone é sem fio, Não, professora? mas é legal você pensar o quanto ela estava prestando atenção na parada, entendeu? E o quanto é literal a compreensão deles, né? Sim, porque era pequenininha, É, entendeu? literal. E foi... Isso é a Lembra história da casa no concretude. lago? É, a casa no lago, é concretude pura. É. A casa no lago para uma criança pequena é dentro da água. Tudo palhaçada. Agora, deixa eu falar Só uma te coisa. contar um caso aqui rapidinho. Deixa. Eu tinha um.
primeira experiência que eu tive dando aula foi online, né? Porque eu me formei no meio da pandemia, né? Então, a primeira turma que eu peguei ali foi online. Vitor, se vira, ninguém sabe... Sério? Sério. Eu era estagiário, mas a primeira... Caraca, velho, isso foi traumático. Foi trauma. E eu Já consegui começou- superar isso e continuei na área. Que Assim. faixa etária? Eu peguei a escola inteira. Dava aula, gravava a aula, enfim. Aí eu fui dar aula pro ensino médio não tinha apostila. Falei, então eu vou dar minha aula, mas eles falaram, não, como é uma escola, é a escola que eu até estudei, inclusive, é uma escola preparatória e tal, você vai dar aula de história da arte pro ensino médio. Então você vai falar barroco, renascimento, bababá, enfim. E aí eu fui dar uma aula de natureza morta pra eles. Eu falei de barroco, não sei o que, bababá. Aí eu falei de natureza morta, expliquei o conceito de natureza morta pra eles, que pra quem não sabe, é aquelas frutas, enfim. E aí eu falei, bom, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter uma semana, vocês vão procurar, porque eu não podia sair de casa, vocês vão procurar uma natureza morta na casa de vocês. E aí a gente vai discutir isso na próxima aula, vocês vão trazer a foto e tal, na câmera e tal. Aí foi passando. Chegou um aluno que ele falou, mostrou a foto, era uma foto da Amazônia. Eu falei, mas o que isso tem a ver com a aula? A gente tá falando de natureza morta. Tem natureza mais morta que a Amazônia? Olha. Não tinha como dar ponto negativo, gente. Ele foi muito criativo. Eu sou professor de arte, eu falei, não. Você tem acabando com não, ela, né? Acabaram. O cara foi assim. Que sensacional. Mas enfim, continua. Não, então, Porque a escola é bom, né? Aí tem como se divertir, Sim. né? Olha só, Vitor, eu assisti outro dia uma aula de cinema e eu via o quanto os alunos de cinema agiam com naturalidade quando eles percebiam que erravam, né? Eles mesmos falavam, ai, não, errei, posso fazer de novo? Vai, não, volta, ai, não, quero refazer isso desse jeito. E eu achei aquilo ali tão bonito, sabe? Porque eles aceitando o erro, sem angústia, sem se sentir menos potente por conta daquele erro. Eu fico pensando, como que é que nessas disciplinas a gente conseguiu naturalizar o erro? Acho que é porque todo mundo erra. Mas todo mundo erra em tudo. Não é Porque verdade. não tem um julgamento. Não é verdade? Não é verdade. Você vai ter Será gente que é a bendita performa. nota? Né? A nota, e tem gente que performa. Porque quando você apresenta um conteúdo que é passo a passo, e a pessoa acompanha todos os passos, e ela for focada, disciplinadinha, ela consegue. Ela performa. No teatro, você pode fazer tudo isso e você vai errar. Entendeu? Porque a performance acontece no momento, assim como no esporte. No esporte você treina também horrores e tal, mas a performance é naquele momento. A performance não é garantida por um processo. Mas está me desanimando, porque assim, qual é o jeito, então, da gente levar isso O erro para lá É. é definitivamente a gente não consolidar o acerto pelo resultado, mas sim pelo melhor processo, pela automatização do processo. Não é tipo, você chegou na conta no final. É para você. Acho uma coisa muito legal, que eu até quero contar para vocês, que eu não sabia, que é ignorância completa. Conversando esses dias aí com uma pessoa que trabalha lá na empresa da qual eu sou conselheira, e ele estava me comentando que ele joga golfe. Eu não sei nada de golfe. Então, como eu explico para as pessoas acreditam. Mas se eu encontro alguém que sabe sobre alguma coisa que eu não sei nada, essa pessoa, passado 15 minutos, ela ora aos céus para que eu desapareça da frente dela. Não, porque eu começo, não, mas é assim, não, mas é tal coisa, não, mas como é que funciona isso? E Como quando a bom pessoa bicho se curioso. empolga, ela explica muito. Não, eu sou muito curiosa. Isso chega a ser chata quando eu realmente me interesso por alguma coisa. E ele estava contando de forma muito animada e tal, e ele me explicou uma coisa. No jogo de golfe, você não ganha da outra pessoa porque você deu menos tacadas ou porque você embocou mais rápido. É um comparativo sobre o seu próprio desempenho. Então, eu vou jogar com você. Você tem um handicap de não sei quanto, eu tenho um handicap de não sei quanto. O que interessa é se você baixou a sua performance mais do que eu baixei a minha. É mesmo? Não é muito interessante? Muito. Então, você imagina isso num processo avaliativo. Vocês estão começando a ficar irmã gêmea. Tá ficando um pouco estranho. Tá? Mas nós somos irmãs gêmeas, mas bivitelinas. Eu sei como é que É isso. Perfeitamente. É um negócio Você viu que saiu até isso agora de novo aí. Então,
você é a mãe disso aqui, tá? Eu só não Desculpa falar, mas... queria, eu só não queria que nós chegássemos nesse ponto. Acabou, Vini, recupera essa. Recupera essa. Vamos encerrar esse podcast. Obrigado, galera. Vamos dar o papel principal para ela, Vini. Fato que eu acho que se a gente conseguir mostrar para as pessoas, para os nossos alunos, especialmente no ensino fundamental, na transição dos anos iniciais para os anos finais, ali, 4º, 5º, 6º, que o que importa é se superar, que o que importa é trazer um resultado mais interessante sim. do Mas que eu daí já a gente fui tem que capaz mudar a de fazer. BNCC, né? Eu entendo, mas na verdade você tem que mudar a avaliação. Não a Só a BNCC. avaliação? Eu acho que é só a avaliação. Acho que é só a avaliação. Acho Porque que se eu falo que dentro daquela série, que eu tenho aquele tanto de aprendizagem. Não, tudo bem, mas você vai ter uma excelência dentro daquela aprendizagem ou não. Entendeu? Que é o quanto você conseguiu evoluir. Então, todo mundo vai errar sempre. Porque você não vai estar perfeito em alguma coisa. Por mais que você acerte o problema de matemática. Eu quero te provocar a resolver este mesmo problema com essa nova variável. E o professor sempre vai ter uma corda para esticar. Porque o conteúdo é Infinito. ele não é só infinito, ele tem um grau de profundidade bizarra. Então, isso ajuda naquelas questões de você provocar. Não, todo mundo. o Com altas próprio habilidades, entendeu? Imagina, altas habilidades, você vai sempre ter algo para puxar mais. Você dá para você puxar a corda. Dá pra você... Agora, óbvio, você tem que ter uma escola que... E aí eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante acontecendo com a inteligência artificial, que pode ser que a gente tenha uma coisa que é para todo mundo e depois as abordagens Sim, que levam as as pessoas trilhas. a novas provocações. Como chama nosso material? Não conta essas Oh, desculpa. coisas. Você está dando spoiler. Você spoiler. registrou a marca? Hum. Você registrou? Registrei. Você acha que eu ia falar à toa? Não, eu acho que você está muito pouco Você errado. acha? Ela se Você empolgou tá muito agora. pouco errado. Ela se empolgou agora. É. Mas eu queria também ouvir o Vitor contar um pouco disso, do erro. O que você pensa do erro? Eu concordo que a gente tem que naturalizar que eles vão errar. Eu concordo com isso. E mais do que isso, é treinar a confiança deles. Eu acho que quando a gente começa a ensaiar, eu falo pra eles assim, gente, é o primeiro ensaio, vocês vão errar. Relaxa. Eu vou começar a cobrá-los 2 semanas antes do espetáculo. Falo, gente, vai errar, a gente volta, não tem problema, a gente tá na aula pra isso. Não sei o quê. E aí eles vão entendendo que eles vão aprendendo pelo processo. Aí chega uma hora que eu falo, gente, tira o texto, vocês conseguem, vocês não precisam de mim. Entendeu? Às vezes eu até me escondo na hora do ensaio, porque eles esquecem o texto, eles olham pra mim e falam, gente, vocês conseguem, vai. Agora, Vai. Vitor, você também fala pro seu pessoal, que nem a minha professora de dança fala pra mim, não dá na cara que você errou, minha senhora. Eu não uso essas palavras, mas eu falo isso. Eu ia Não, assim, comentar né, isso, tem essa- uma resiliência também ali, que é, não vai acabar sendo. Aí tem um pouco de cara de pau Não também. vai acabar né? sendo. No Vai. teatro, isso é especialmente importante. Porque no cinema você corta. Corta e faz de novo. Sim. No teatro, Não tem como. Segue o tá acontecendo jogo. ali. E na dança. Brinca o E na outro, dança também. encaixa. Espetáculo ao Mas- vivo, né? Um programa ao vivo também, assim. Eu já tive a oportunidade de participar de programa ao vivo. Se você errou, você tem que dar um jeito naquilo que você fez. É. E aí essa resiliência, criatividade, jogo de cintura. E uma coisa muito importante, que é não travar no erro. Que aí, Então, você aprende a não Porque travar aí no você erro. Errei, desanda. agora é que eu quero saber qual é o caminho do e acerto. tem erros que eles fazem que eu não percebo. Que Interessante. acaba a cena, eles falam, eu errei. Eu falei, mas É. onde você errou? Eu que escrevi o texto, onde você errou? É. Eles mesmos, eu errei, mas eu falei, gente, eu não percebi. Eu falo pra gente, o importante é que a pessoa não perceba que você errou. Não percebeu, meu amigo? Vai, entendeu? E eu acho que é isso. Vocês falaram muito dessa desinibição, você falou da sua aula de cinema que você assistiu, que eu não entendi porque você assistiu uma aula de cinema que não foi a minha. Não foi Porque a sua. depois a gente vai Não conversar foi sobre isso. Porque eu que sou o professor de cinema dela, tá assistindo aula de outro professor. Eu vi que você É, ficou me olhando com uma cara, falei, não te peraí, vi na que depois- sala. É, não, eu não Eu assisti fui uma aula ver. de cinema e falei, ué, quando que ela assistiu minha aula? Gente, eu adoro pessoal ciumento. Não é uma questão de ciúmes, é uma Gente, questão fica. de salário. Imagina. Dependo cheio de viagem pra pagar, ela assistindo aula de outro professor de cinema. Pô, me ajuda. Mas tem uma coisa que é engraçada quando eu dou aula de cinema. Principalmente pra quem tá começando agora. Os que já estão comigo há um tempo, eles já manjam. Tipo, errei, vamos fazer de novo. Mas às vezes o simples fato de eu falar, eu não estou gravando, eles falam, não, então tá bom, eu consigo. E eu tô gravando. Isso coloca eles no lugar, então não tá gravando, eu posso errar. E eles não erram. Então às vezes é o medo de, então gravando, vai pegar a pressão. Vai. Eu
aperto gravando, vou pra longe e falo, não tô gravando, só ensaio. E eles fazem direito. Muito interessante. Então eles Tem têm a questão isso da pressão também. Mas eu acho que você vai ensinando, né? A lidar com pressão, a lidar com erro, a lidar com a expectativa, a própria expectativa sobre a minha performance. Com a frustração de não conseguir aquele papel que eu queria, né? São tantas oportunidades. Ou também vocês compararam com o outro, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse discurso de a sua comparação com você mesmo, eu ouvi isso de um professor de teatro meu, eles se comparam. Então, o outro fala mais alto do que eu. O outro decora o texto. Eu falo, gente, todo mundo tem que brilhar, vambora. Tá todo mundo no mesmo barco. Entendeu? E eles entendem essa construção coletiva no teatro? Porque isso também é uma coisa que é importante, né? A gente conseguir mostrar o quanto existe uma interdependência. Né? Eles entendem, mas eu acho que demora pra cair a ficha, assim. Eles entendem até certo ponto. Assim. Eu fui entender só depois de velho, assim. Só na faculdade eu fui entender essa questão do coletivo, assim. Mas acho que quando você coloca eles em pares, em pessoas que eles gostam, acho que é mais fácil. Então, essa cena vai ser com um grupo de amigos X. Então, eles começam, não posso vacilar com meu amigo, eu não posso vacilar. Eu tenho frases com eles, tipo assim, gente, eu confio em vocês. Então, eles também têm isso de, não posso decepcionar meu professor que tá falando que confia. Eu dou uns berros às vezes, mas confio em vocês, galera. Então, eu acho que você criar essa conexão com eles também coloca eles num lugar, tipo, eu não posso vacilar. Eu vou ter que dar um jeito para resolver isso. Aí tem uma questão de compromisso, de disciplina também, né? Eu falo, gente, vocês têm que sentar e decorar o texto, tem que fazer. E isso eles vão entendendo. Mesmo que Você também já deu aula de socioemocional, né? eu dou aula de socioemocional, eu faço um monte de coisa naquela escola. Eu só não tô cozinhando lá, mas vamos ver o que vai rolar no próximo semestre. Mas eu dou aula de Mas educação. você teria habilidades? Opa, como não? Então, É gente? mesmo? Aí, ó. Duvido. A gente vai fazer No próximo, programa quem culinário sabe... aqui, tá? A turma do é? fundão também. Não, vai demorar. Por favor, no próximo, você poderia dar uma amostra do seu Mas talento? com certeza. Né? Traz uma coisinha pronta. Com Ah, certeza. já faz pronto. Isso aí. Não dá pra Cara, tipo, né? Eu gosto de Onde coisa você vê pronta. proximidade entre esse trabalho socioemocional que você faz e trabalho com arte e educação de uma forma genérica? Eu acho que, primeiro, o protagonismo das crianças. Elas têm que entender que elas são parte de alguma coisa, elas são importantes para aquele processo. Eu acho deles entenderem as suas emoções e as emoções do outro, porque no teatro você se coloca no lugar do outro. Né? Eu fiz uma peça agora com eles na mostra, que muitos eram senhores, né? Falei, como que seu avô agiria nessa situação? Como que o seu avô falaria isso para você? Ou como um adulto falaria isso? E eu ainda dava um exemplo para eles. Eu falava, gente, vocês são adultos, vocês não têm tempo de nada. Vocês estão sempre... Vocês têm que... Então, você se colocar no lugar do outro é muito importante. Eu acho que é uma grande falha aqui da nossa sociedade de você não entender o lado do outro, né? Então, eu acho que em linhas gerais é isso, assim. Porque... E você consegue passar para eles a perspectiva da importância do teatro na história da humanidade? O quanto o teatro era a nossa forma de expressão? Você acha que eles sentem esse impacto? Eu acho que é distante para eles. Né? Eu acho que com os pequenos é mais difícil eles entenderem. Os mais velhos, eles entendem já que o teatro é um documento histórico, vamos dizer assim, entendeu? Mas eu acho que toda peça de teatro, todo filme, toda obra de arte, seja ela qual for, ela passa uma mensagem. Dependente de qual seja. Se você entendeu a mensagem daquela história, é ponto ganho. Independente se for alguma coisa histórica ou se for alguma coisa social, alguma coisa para você. Então, acho que se você entendeu a mensagem daquilo e você refletiu sobre aquilo, acabou. Vencemos. Eu também tenho uma ideia, não sei o que vocês acham, do quanto é mais fácil a gente mostrar a questão estética, a questão da beleza, o impacto da estética mesmo, né? Na forma da gente se relacionar com as coisas, né? Trazer essa leveza, tem até uma espiritualidade nessa questão, que eu acho que também vem com a arte. Né? Vocês sentiram isso na vida de vocês? A arte, a dança que seja, você também com a dança, acho que também tem uma conexão com música, né? Não tem? Tenho. Minha casa sempre foi muito musical. O que a gente vive através da arte, que é o único da arte, hein? Eu acho que a arte te remete
a emoções de uma forma muito mais rápida do que qualquer processo terapêutico, sabe? Ela te coloca em alguns lugares com uma agilidade. A música, para mim, me, me desmonta e, ao mesmo tempo, me remonta, sabe? Com uma velocidade gigantesca. Eu acho que em mim a música tem mais poder do que a dança. Mas você gosta das narrativas, né? Adoro as Você é super das narrativas. narrativas. Adoro. Acho que, assim, histórias Você já trouxe isso aqui pra gente. são né? importantes também na formação. As histórias são importantes no desenvolvimento do autoconhecimento, né? Porque, assim, toda vez que a gente lê uma história, a gente tenta se imaginar dentro daquela história, né? Se eu tivesse aqui, aonde eu estaria, né? Com certeza. Que maneira que eu agiria, com quem que eu me identifico, quem que eu seria amiga, quem que eu não seria amigo. Então, eu acho história um documento muito gostoso de trabalhar com tudo. Eu acho a arte, assim, eu acho que a arte tinha que estar com muito mais força na educação. Eu acho que a gente consegue isso, né, Vi? Uhum. Eu acho que nossos alunos têm uma manifestação artística bem, Eles são virtuosos. não é? Bem trabalhada, seja ao desenhar, seja ao cantar, seja ao dançar, né? Vou contar aqui para vocês. Eu estive na Mostra Cultural e Científica, lá do Espaço Lúdico do Pensar. Eu me senti em alguns momentos como se eu estivesse na Waldorf. Ah, que delícia saber A Waldorf é disso. muito... Eu vou querer levar vocês para passear, conhecer um bazar da Waldorf, que eu acho que é algo que precisa viver, assim, a Festa das Lanternas no fim do ano. São coisas incríveis. Mas eu me senti num lugar assim, muito próximo, com uma identidade com a arte e com a investigação e com o desejo deles também de se expressarem, né? Sim. Eles estavam muito E envolvidos você com chegou a aquilo, né? reparar, não sei, porque você chegou num momento que já estava tudo mais tranquilo, o quanto despertou a emoção dos pais? Sim. Gente, eu Mas vi isso é- muitos pais chorando ali dentro. Isso você via na Sensacional. saída, e os comentários que eu peguei eles saindo, né? Como eu cheguei um pouco mais Eu tarde, não esperava eu peguei eles aquilo. saindo, e os comentários deles, quanto eles estavam animados com o que eles tinham vivido. É, Porque estava muito bonito mesmo, né? e, Tinha e eu muitas espero que identidades, essas né? vivências que os pais estejam tendo na nossa escola ajude a fortalecer a arte na escola. Porque, assim, a arte é muito sucateada. Mas você acha que eles, pais, ou a nossa sociedade de uma forma geral, está sensível para a arte? Ou a gente teria que achar caminhos para sensibilizá-los? Eu acho que tá no caminho, tá num processo, porque eu acho que quem não tivesse tão sensível não estaria na nossa escola, Tá. né? Porque eles, Já tem um filtrinho aí, né? eles percebem que é uma escola que é robusta academicamente, mas também é robusta em múltiplas linguagens, e por isso que a gente tem uma jornada estendida. Mas eu acho que daí vem o medo. Sabe o medo? Uhum. Do que vai viver, o que vai fazer, vai ganhar dinheiro, quanto vai ganhar dinheiro, Mas quanto isso se vai mudar destaca. tanto nos próximos anos, Vai, né? porque assim, Mas porque esse a jogo vai informação mudar tá ali muito tanto, fácil, né? aí a Thaí vai mudar tanto. Então, eu acho que se eles perdessem um pouco desse medo, né? Eu tenho um caso na minha família que eu tenho um irmão cineasta, super bem sucedido, assim, super bem. Tá em Londres agora, estava recebendo premiação, fazendo lançamento, e ninguém da família é da área. Ninguém. Então a gente falava assim, a gente não, né? Meus pais contam, nossa, como que a gente vai até incentivar, como vai ajudar ele poder deslanchar, como que vai orientar. E meio que não incentivaram ele enquanto jovem para essa arte. Imagino que isso, não sei o quanto isso doeu, imagino que muito, não sei o quanto isso reverberou também. Mas eu sinto que as famílias têm esse medo. Então, Sim. assim, tirar, não performar na matemática é uma violência para as famílias. Agora, não performar no teatro é tudo bem, nem todo mundo Mas pode. Não, hoje em mas dia, não, né? não há garantias. Eu Esse é sei que é que o... não há. Aí Eu tem um sei que probleminha, não há. né? Você forçar um indivíduo a querer performar num lugar onde ele não Uhum. Não tem vai afeto, frutificar. onde ele não está conectado, provavelmente ele vai ser medíocre naquilo. Uma Vai vez se me frustrar. perguntaram isso. Então, você não, porque assim, eu estava conversando com uma mãe e que a criança estava tendo entraves na escrita, né?
E ela falou assim, olha, eu espero que ela não esteja mais nessa fase quando ela chega no vestibular. E não era uma fase, assim, não, era uma questão de vida, sabe? Daí ela falou assim, mas você não confia que minha criança possa performar? Eu falei, eu confio e eu acho que ela pode. Só que ela vai ter que se dedicar tanto, ela vai ter que gastar tanta energia em cima disso, ela vai ter que abrir mão de tantas coisas para conseguir performar nisso, que eu acho melhor a gente aliviar nisso e colocar potência Onde ela consegue. Mas eu acho que Onde ela faz. o fazer aula de teatro e qualquer outra disciplina da escola, eu acho que não é nem nessa intenção de vai ser isso quando crescer. Eu acho que a escola, ela tá ali para ampliar a visão de mundo dessa criança. repertório. E criar repertório. Então ela tem que entender o mundo de uma forma geográfica, de uma forma matemática, de uma forma linguística. Então, Você trouxe uma questão que é central, fundamental na discussão da educação e que as famílias deviam realmente repensar, né? Porque às vezes eu vejo as famílias fazendo uma conta meio de ROI, sabe? Tipo, eu vou gastar X na escola, daí ele vai ganhar Y no trabalho, 9 fora, sair no lucro, você entendeu? E eu acho que não é essa conta que você tem que fazer quando você pensa na educação de filho, né? Inclusive quando falou assim, perder um ano, não tem isso de perder um ano. Não tem jeito. Não né? O tem ano foi como vivido. perder o ano, foi vivido, Exato. aquelas experiências Sim. valeram, Sim. né? Não perdeu. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida acadêmica foi quando eu perdi um ano na faculdade. Eu reprovei o primeiro ano, né? Não reprovei em todas as disciplinas. Eu passei em truco 1, 2, 3. Barzinho 3, 4, 5. Eu passei em ping-pong 1, 2, 3, cebolinha, avançado. Carteado, Avançado. intermediário também. Eu bombei em anatomia, que eu achava uma coisa que era besteira. Imagina, Entendeu? né? Era Primeiro ano da importante. faculdade. Bioquímica, que o professor era um frustrado. Ele descontou em cima de mim. Entendi. Mas mesmo assim virou uma doutora. É. Aí eu caí de ano, né? Caí de turma, porque eu entrei com uma turma e me formei com outra. E essa outra turma, eu fiz amizades incríveis na turma com a qual eu entrei e fiz amizades incríveis na outra. Então, ao invés de eu ter apenas Agregou. 80 colegas, eu tinha 160. Aí, E dei bem. Quando o fundão virou um estádio, né, praticamente. um estádio do fundão. E foi onde eu comecei a praticar a arte de lecionar, porque eu sabia algumas coisas que os meus colegas que tinham entrado um ano depois de mim não sabiam, tipo truco, etc. Não, mas eu aprendi muita bioquímica, porque eu peguei esse cara, esse professor que me ferrou, assim, ele me deixou de portaria, quer dizer, ele me fez perder um ano da faculdade, entre aspas, por meio ponto, numa prova. Porque eu falei para ele que a disciplina dele era dada de uma forma desnecessária, que a gente não precisava saber daquele detalhe, e tinha coisas que eu tinha visto na disciplina que eram mais importantes e que ele não cobrava. Então eu critiquei a arte dele de ser professor e eu percebi o seguinte, para eu passar nessa disciplina agora eu vou ter que tirar 10. Senão ele ia me segurar de novo, entendeu? Porque eu peitei o cara. Então, o professor Klaus Zimmer, esse mesmo. Quem conhece sabe de quem eu tô falando. Agora foi nome, RG, CPF, endereço. Tranquilo, o cara é um carrasco. Eu não sei se está vivo ainda, mas é um carrasco. Queremos você aqui no nosso podcast. Escreve pra gente que a gente vai fazer esse encontro acontecer. Socorro, vamos fazer esse caso de família. Imagina. E aí eu estudei muita bioquímica e era realmente uma disciplina muito difícil, que o cara fazia valer aquele negócio, né? Da importância que ele tinha, que era uma disciplina que a gente fazia na química e tal, tem uma história longa. E aí eu ajudei meus colegas, né, a passarem na disciplina, porque eu tive que estudar feito louco. E foi o primeiro curso que eu dei, foi bioquímica. Depois foi farmacologia, porque também era outra disciplina difícil, que eu fui muito bem e os meus colegas iam mal. E aí eu passei a ser a grande professora ali da galera. E até hoje estamos aí. Farmacologia. Mas eu já comecei na luzinha infantil, né? Então acho que todo mundo, né? Que é professor já teve esse momento da luzinha. Já tinha um negócio, uma luzinha. Não, tinha eu fui luzinha. bem desvirtuada, porque eu tinha um escritório. Quando eu era pequena, eu tinha um escritório. Olha, eu tinha luzinha. Tinha a caixa do mercado. Sabe assim, já era da grana, não. A luzinha não, já vendia, cara. né? Já tava já entendia de finança. Mas você sabe que tem uma coisa louca? Eu falei pra Marcela isso uma vez, ano passado, a gente conversando. Depois que eu entrei na faculdade de teatro, eu comecei a dar aula. Hoje eu tenho vergonha de pisar em palco.
É mesmo? Eu não... Assim, Como assim? se eu for entrar pra ser eu mesmo, pra falar, pra palestrar, pra dar... Essas coisas eu não tenho vergonha, mas... Vitor, você tem que fazer um personagem... Não faço. Por quê, menino? Eu acho que deu um... não, eu já percebi que isso acontece com muitas pessoas que Ô, começam a Vitor, dar eu aula. tenho É um cartão mesmo? meu aqui, se você quiser. Do atendimento, não é Se você possível. precisar, porque eu acho que você tá precisando. Eu não quero perder o professor, deixa ele fora do É, quadro. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Guardei o cartão, Vai Vitor. salvar uma coisa e vai destampar outra. Deixa ele, que ele é um ótimo professor. Não é à toa que ele está aqui. Fala de novo pra fazer um corte. Fala Ótimo. de novo. Fala aqui na câmera. Eu vou postar no Instagram da nossa escola. Fala Ele é direitinho. um ótimo professor, não é à toa que ele está aqui. Viu, né, gente? Ela falou que eu sou um bom professor, posso continuar pagando minhas viagens. Ótimo. Mas por via das dúvidas, me fala depois uma pós-graduação pra eu fazer. Porque a gente tem que manter agora o emprego. Falando em pós-graduação, recentemente andou aparecendo uma neurocientista lá no Espaço Lúdico. No espaço Rolou esse boato tá aí, dando umas mas formaçãozinhas. rolou umas de como o cérebro entrevistas. funciona e não sei o quê. De que forma você vê o teu trabalho em arte e educação, correlacionado com essa história do desenvolvimento cerebral? Você tem visto aí uma potência para o desenvolvimento do teu trabalho? Cara, bastante. Porque, assim, né? A gente que é professor, a gente tem que entender o cérebro. Não tem como. Você né? já está convicto disso? Não, eu Tem tenho... muita gente que não Mas foi- acha que isso é verdade. A primeira coisa que eu entendi é que a gente tem que entender o cérebro. Mas A gente tem que entender. E eu pude perceber relações ali com o teatro muito significativas, de memória, de inibição, de foco, de hiperfoco. Então, eu acho que, assim, eu não sei porque a neurociência não está em todas as escolas, porque deveria estar. Porque é uma pauta, assim... e naquela câmera aí, fazendo tudo isso. A neurociência tem que estar em todas as escolas, tá, Isso, gente? Então, muito eu vou deixar o telefone da doutora Cátia aqui, para Não. vocês entrem em contato. Não. Não é desse jeito. É assessoria. Ah, É Né? a educação inédita, Ah, sim, consultoria, e você já coloca ali, ó. Essa Aqui, é a ó, hora, aqui, gente, ó. ó. Quer codinho? Aqui Quer codinho? é isso. Isso. Mas eu acho que realmente a gente precisa entender o cérebro, a gente precisa entender como isso funciona na mente da criança. E esse acho que é uma pauta que ela não pode morrer também, na verdade. Eu acho que a gente tem que buscar se aprimorar, se aperfeiçoar nesses assuntos, porque é isso, assim, sabe? Muito bom. E eu realmente entendi bastante coisa do teatro com a neurociência que realmente eu não tinha parado para refletir que, nossa, fiz uma sinapse, vamos dizer assim, ó. Muito bom. Tem Você ligação. sabe que tem uma coisa interessante que nem todas as escolas reconhecem a importância de algumas disciplinas, de algumas aulas, de algumas verticalidades, né? Em educação, ou seja, no esporte, na expressividade, no socioemocional. É aquela história de que se vai ter que cancelar alguma aula, cancela a aula de arte, vai ter que cancelar alguma aula, cancela a aula de educação física, se vai ter que substituir algum horário, é ali que vai, né? E que é estranho, porque às vezes você tem 4, 5 aulas de matemática e tira uma aula de matemática e tira a única aula de arte que tem na semana, né? Uma coisa bem E aí você vai neurótica da cancelar nossa parte. justamente a possibilidade de expressão, de expansão, concorda? De repertório, mais de de conexão relação. do indivíduo com a escola. Inclusive as aulas que todo mundo fala, né? Ah, vamos fazer uma aula de socioemocional. Para tudo. Cara, as artes, né? Há muitos momentos que o socioemocional é desenvolvido, né? Muitos. Ah, que delícia. A melhor parte dessa história é que tudo que você vê aqui do Turma do Fundão pode, né? Os cortes, a arte, as fotos. Tem o talento do garotão aqui. Tem. Então, super obrigado por você Imagina. ter vindo participar conosco aqui. Marcela cedendo o passe do professor aqui para Não falar. tô, não. Não tô cedendo nada. Ai, que história é essa? Teoricamente, elas também são minhas chefes, vamos dizer assim. Vamos deixar as coisas tudo arrumadinhas, a senhora para de ser autoritária desse jeito. E como é que é? Comuta Deixar com a todo mundo gente. circular? Circula. Mas vocês são minhas chefes, mas ela é duplamente minha chefe. Tô Então, sabendo. ela tem um... Tá querendo recuperar, né? Lembrou da viagem, lembrou, meu Deus. Lembrou do carnê. É isso. Super obrigado. Você que acompanhou a gente até agora aqui. Curte, compartilha, conhece os nossos
nossos trabalhos, nosso interesse na comunidade inédita, põe aqui o que é coisa, na educação inédita, põe aqui o que é coisa, no Espaço Lúdico e Pensar, que são os nossos patrocinadores, e você quer pôr um pouquinho de dinheiro e aparecer aqui junto com a gente, patrocinar o Turma do Fundão, pode? A gente aceita, porque Pode. aqui é a Turma do Fundão, tudo pode. É isso. Episódio terminado, faz tudo que tem que fazer, compartilha, curte, comenta e volta aqui semana que vem que tem mais para você. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde.